Olá, cursistas! Sejam bem-vindos à nossa quarta aula das tecnologias educacionais. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a pedagogia e a formação do professor. Bem, quando falamos sobre pedagogia e formação do professor, dizemos que o professor ele deve deixar de ser um mero lecionador, ele deve ser um organizador do conhecimento, um mediador da aprendizagem e também um aprendiz permanente. Então, quando nós falamos de ser professor, utilizando a mídia ou utilizando as opções midiáticas, o professor ele tem que sair fora dessa estrutura rígida e antiga de ser um mero lecionador. Ele tem que procurar ser, primeiro, um mediador. Segundo, ele deve estar em constante aprendizado e em constante aperfeiçoamento. Por quê? Porque se ele não fizer isso, logicamente ele vai ser ultrapassado pelos seus alunos. E muitas vezes ele pode cair nas incoerências que são feitas em sala de aula com a utilização dos vários tipos de mídia. Ok? E depois, ele deve se enfatizar na educação e no processo de interação professor-aluno. Ou seja, esse processo de interação é o que vai levá-lo a orientar os seus alunos à utilização correta das várias mídias. Depois, no contexto atual, a pedagogia precisa repensar seu currículo e preparar os professores tanto para se apropriarem das tecnologias quanto para a prática da educação à distância. Por quê? O que acontece hoje? O que está acontecendo nesse processo meu com vocês. A questão da educação à distância, ela já é uma realidade. E ela é uma realidade que não vai voltar mais atrás. Então o professor, ele tem que estar preparado para essas novas adequações e ele tem que estar preparado a essas novas adaptações. E vocês, alunos, também devem estar preparados para isso, que é um novo meio e um novo modelo de interação. E nesse novo modelo de interação, o professor, mesmo estando à distância, o computador vai servir de ferramenta de aproximação desse professor, de mim, professor, com vocês que são os meus alunos. E isso no exemplo geral. Então, temos que ter consciência que a educação à distância, hoje, ela é uma realidade que nunca vai deixar de existir e, pelo contrário, ela vai se aperfeiçoando a cada dia. Ok? Então, segundo a Cortellazzo, ela fala o seguinte: os professores precisam estar profissionalmente qualificados. E hoje não se pode falar em qualificação sem apropriação das tecnologias. Por isso, o professor ele tem que ser um aprendiz constante. Por quê? Porque como aprendiz constante, o professor, ele determina os seus passos de aprendizagem na utilização das tecnologias para que, através desses passos, ele consiga guiar os passos dos seus aprendizes ou dos seus alunos. Então, o professor, ele tem que estar em constante atualização, que é o caso de vocês agora, que estão fazendo essa pós-graduação. Correto? Bem, então hoje nós vamos refletir sobre o avanço da tecnologia no mundo, refletiremos sobre a integração da tecnologia na educação, a influência da mídia na educação, os novos espaços de atuação do professor com as tecnologias, a importância e a utilização da tecnologia para a educação. Falaremos também sobre alguns problemas, na integração das tecnologias na educação, o que as novas tecnologias trouxeram para a educação nos dias atuais e a disponibilidade da informação. Todos esses itens, nós vamos passar por cada um deles, fazendo nossas reflexões, fazendo nossas inferências, para que de maneira crítica a gente possa construir o nosso conhecimento sobre esse assunto. Bem, iremos agora no slide que traz a representação da relação entre professor, tecnologia e aluno. Bom, essa relação, como vocês podem ver, ela é mediada pelo conhecimento. Percebam que o conhecimento está no meio do processo, onde o professor, ele intermedia
bilateralmente com a tecnologia, que intermedia bilateralmente com o aluno, que por sua vez intermedia bilateralmente novamente com o professor. Então, a palavra mídia deriva do latim medius, que significa aquilo que está no meio, ou seja, entre as duas coisas. E as mídias educacionais são o meio através do qual se transmite e se constrói conhecimento. Isso é muito interessante, né? Essa mídia permite transmitir e construir conhecimento. E são instrumentos que visam sistematizar a relação ensino-aprendizagem. Bom, quando falamos da relação ensino-aprendizagem, onde temos de um lado o professor, do outro lado o aluno, essa relação é mediada com foco na construção de um determinado conhecimento. E essa relação é construída através daquilo que nós chamamos de práticas pedagógicas. E o uso das novas tecnologias ou das tecnologias de comunicação e informação está diretamente ligado às práticas pedagógicas, estando ligada a um processo de desenvolvimento nessa relação ensino-aprendizagem, ou seja, há uma aproximação nessa relação. E aquele negócio, quanto melhor o professor ensinar, mais rápido o aluno aprender, mais o conteúdo vai se desenvolvendo. Por isso a importância dessa relação ou da mediação na relação ensino-aprendizagem. Bom, atualmente, além de informar, as mídias educacionais são também um meio que permite a produção de mensagens pedagógicas, sendo assim uma eficiente ferramenta ao professor e a todos os envolvidos no processo pedagógico. Não podemos negar isso nunca, né? Onde as mídias educacionais é uma ferramenta extremamente importante nesse processo que acabamos de falar de ensino-aprendizagem e é uma ferramenta importantíssima em cima daquilo que nós tratamos como prática pedagógica. Ou seja, a didática em sala de aula, a relação de aprendizagem em sala de aula, os meios, os instrumentos e as facetas que o professor utiliza para transmitir os seus conhecimentos, ok? E o professor, ele pode e até mesmo deve utilizar-se dos recursos midiáticos na construção de materiais pedagógicos dos mais diversos, como textos, vídeos, slides, entre outros, que contribuam para o enriquecimento da aula e dos conteúdos. Voltamos a dizer, o professor tem que ter um conhecimento básico desses desses meios, desses materiais, desses softwares, de tudo que leva a ele a levantar material para que didaticamente haja uma melhoria das suas aulas. Correto? E o termo mídia educação, ele corresponde à educação para as mídias. Ele é um novo campo de saber cujos objetivos visam a formação do usuário ativo, crítico e criativo, e de todas as tecnologias de comunicação e de informação. Bem, é extremamente importante quando falamos de usuários críticos e criativos. Por quê? Porque os processos midiáticos, como eu já disse nas aulas anteriores, eles são carregados de intencionalidades, eles são carregados de subjetividade. Então o aluno, ele tem que ser alguém criticamente preparado para absorver essa informação e saber o que fazer com essa informação e da forma correta que essa informação deverá ser utilizada. Por isso, o processo crítico, a construção crítica é extremamente importante nesse processo de utilização das mídias na educação. Certo? Voltando aos nossos slides, é dito que é preciso que o professor elabore um plano de aula, estabelecendo quais conteúdos pretende trabalhar com seus alunos e de que forma a mídia poderá facilitar essa aprendizagem. Voltamos a bater na mesma tecla, o planejamento. Não há nada mais importante na vida de um professor do que o seu planejamento. O planejamento abre portas,
O planejamento mostra possibilidades e o planejamento permite que o professor utilize das mais diversas formas e essas formas escolhidas em critérios que possa desenvolver cada dia mais e cada vez mais o seu aluno nesse processo ensino-aprendizagem. Então, o planejar facilita a atividade e facilita a aprendizagem. Facilita a atividade do professor no desempenho do seu trabalho e facilita a aprendizagem no desenvolvimento do conhecimento do aluno, correto? E é dito também que, além dos recursos materiais e tecnológicos, a proposição das atividades deve buscar relacionar o que é ensinado na escola com as atuações dos alunos em determinados contextos, ou seja, é o que nós chamamos de prática. Desculpe, não, o que nós chamamos de praxis, que é a junção da teoria com a prática. E essa utilização desses meios tecnológicos, eles nos levam a essa praxis. Por quê? Porque nós vemos a teoria e sabemos como aplicar aquilo na prática. Ok? Com isso, coloca-se a importância de fazer-se uma ligação entre o que o aluno irá aprender através dos recursos midiáticos com o que ele irá utilizar para a sua vida, para que o conhecimento seja significativo. Bom, esse exemplo nos mostra essa importância, né, de fazermos essa junção do que o aluno precisa aprender com a ferramenta correta que irá facilitar essa aprendizagem dele. Ou seja, ele vai trazer o aluno para um modelo de conhecimento no qual nós chamamos de conhecimento significativo. E a psicologia da educação, ela nos mostra isso. O que é o conhecimento significativo? É aquele momento que o professor está explicando alguma coisa e você está conseguindo fazer o filminho na sua cabeça. Uma vez que você conseguiu fazer o filminho, aquilo nunca mais na vida você vai esquecer. Por quê? Porque você conseguiu interiorizar, você conseguiu visualizar o conhecimento. E isso a psicologia trata como conhecimento significativo, que é a possibilidade que você tem de montar um filminho na cabeça daquilo que o professor está ensinando. Ok? Continuando, o slide traz o seguinte. Ele destaca, ou nós destacamos, a importância do enfoque pedagógico ao inserir as mídias em ambiente escolar, para que possam contribuir para uma aula diversificada e, ao mesmo tempo, produtiva e significativa para o aluno. Voltamos a falar sobre a questão da ludicidade. Essas mídias permitem essa diversificação da aula, essa ludicidade, é acolher o aluno, trazer o aluno para um mundo onde ele veja, onde ele possa se interessar. Porque muitas vezes o professor com uma cartilha na mão, o aluno com outra cartilha na mão, o conhecimento passa da cartilha do professor para a cartilha do aluno sem passar pela cabeça nem de um nem do outro. Então, esse movimento midiático, ele permite que os conhecimentos eles possam navegar e possam ser produzidos em altos níveis intelectuais, tanto do aluno quanto do professor. Continuando, o outro objetivo do professor é o quê? É investigar a curiosidade e a criatividade dos alunos. Presta bem atenção. Investigar a curiosidade e a criatividade dos alunos. Preparar indivíduos que saibam interagir e aproveitar da melhor forma possível os recursos que as mídias oferecem. O que sejam sujeitos ativos, participativos e críticos na construção da sua aprendizagem. 3 palavras extremamente importantes: crítico, criativo e participativo. Ou seja, as tecnologias, os multimeios, eles vão fazer, né? Eles vão fazer com que o aluno ele saia da estática e vai para a inércia. Por quê? Porque ele vai começar a pensar, ele vai começar a criticar e ele vai começar a fazer. Ou seja, nós vamos tentar formar indivíduos proativos.
e nessa proatividade que ele possa cada vez mais desenvolver seu conhecimento, e o facilitador para esse desenvolvimento do conhecimento são os multimeios. Continuando, o professor deverá, primeiro, repensar seu papel no desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Por quê? Porque o professor ele não pode ser um mero lecionador, ele não pode ser um mero dador de aula. Segundo, a capacitar-se com o intuito de proporcionar uma boa aula, tendo em vista que os alunos já vivem as tecnologias no seu dia a dia. Hoje, nós vivemos uma sociedade em que as crianças elas já nascem nesse mundo das tecnologias. Eles nascem praticamente com um tablet e um celular na mão. Então, o professor ele tem que se apropriar disso para poder fazer e orientar os seus alunos a isso. E terceiro, adequar as tecnologias ao ensino de ciências, tornando as aulas prazerosas e criativas. E quando a gente fala das ciências, a gente fala das ciências naturais, das ciências humanas, das ciências sociais, das ciências biológicas, das várias ciências que constroem o mundo do conhecimento. E essas ciências, elas permitem que as aulas se tornem, quer dizer, a utilização da tecnologia no ensino dessas ciências, elas permitem que a aula seja mais prazerosa. Então vamos falar aqui agora de alguns problemas na interação das tecnologias na educação. Primeiro, não será fácil mudar a cultura do ensino tradicional, que a gente fala, o velho e antigo cuspis-giz. Ou seja, o professor e o quadro. Não vai ser fácil romper essa barreira. Segundo, os alunos estão prontos para a multimídia, os professores em geral não estão. Isso é um problema sério e isso é uma realidade. Os alunos já vivem no mundo das mídias e o professor não se insere. Pelo contrário, há muitos que ainda resistem. Para que vocês possam refletir, eu vou dar uma sugestão para vocês. Leiam aquele pequeno livro, um livro muito facinho de ler, que chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Se você for no YouTube, você pode baixar o vídeo dele, que é o livro na íntegra. Que vocês vão ver essa resistência dos professores a apropriar-se das novas tecnologias. Leiam, assistam. Quem Mexeu no Meu Queijo. Próximo, a falta de estrutura na escola. Nem toda escola está preparada. Muitas escolas têm laboratórios de informática que as máquinas estão quebrando por ficarem paradas, por não utilizarem. Por quê? Porque também os professores não se capacitam para tal. Então, temos que saber utilizar de forma correta e utilizar as ferramentas que a gente tem em mão. Não inventar de, eu preciso de ferramentas além disso. Não, você pode apropriar-se daquilo que você tem em mão. E além do mais, infelizmente, falta pessoal especializado para poder dar suporte ao professor nesse momento. E falta o incentivo das autoridades. Que isso aí é questão de políticas públicas, que não cabe agora nas nossas discussões. Ok? Então, para retratarmos, nós temos esse quadro, né? A professora tem que fazer isso com os seus alunos, porque ela acha que dessa maneira ela vai estar utilizando a multimídia e vai estar chamando os seus alunos, a atenção dos seus alunos para essa televisão. E assim, para o desenvolvimento do conhecimento. E é dito o seguinte, a tecnologia na educação é de extrema importância, visto que funciona como uma ótima ferramenta para despertar o interesse dos alunos em aprender. E assim, nós terminamos a nossa quarta aula e eu agradeço a todos. Muito obrigado e até mais ver. Tchau, tchau.